Olá a todos, meu nome é João Antônio Parrabasso, sou orientado da professora doutora Cristina de Holanda Cavalcante Surra, de Iniciação Científica. Meu projeto é a avaliação do desempenho de fundações por estacas trocadoras de calor para exploração de energia geotérmica superficial na cidade de São Paulo. A inscrição do projeto é 3324. Bom, resumidamente, o projeto tem como objetivo principal investigar, através de simulações numéricas, o comportamento térmico e eficiência de fundações por estacas trocadoras de calor de concreto. Esse é o nosso projeto, então vamos começar pela introdução, depois seguir para objetivos, revisão bibliográfica, metodologia, implementação, resultados, conclusões e por fim as referências e o agradecimento. Bom, inicialmente foi feita um estudo sobre o panorama da energia no Brasil e descobriu-se que gasta-se muita energia com aparelhos de ar-condicionado, que também consomem cerca de 7% da eletricidade do planeta, e uma alternativa para esse aparelho é a utilização de fundações de edifícios como fonte de energia térmica. Daí surge esse projeto, né, que utiliza as fundações de estacas trocadoras de calor como uma solução sustentável e economicamente viável. E o trabalho surge da necessidade de investigar o desempenho desses dispositivos a longo prazo nos solos brasileiros, mais especificamente na cidade de São Paulo, onde fica o SIX, onde foram construídas estacas cujo desempenho será simulado. Bom, os objetivos principais desse trabalho são investigar, através das simulações numéricas, utilizando o software Console, o desempenho térmico do sistema composto por estaca trocadora de calor com tubos do tipo triplo U. Como dito, né, foi feito um estudo inicialmente do panorama da energia no Brasil. Descobriu-se que houve um crescimento do ano de 2022 para 2023, que foi o último dado encontrado do Balanço Energético Nacional da energia, e a grande problemática é que os aparelhos de ar-condicionado consomem muita energia. Daí, uma solução para esse problema é a utilização da energia térmica, e a energia térmica superficial, que é uma fração da energia geotérmica, é a energia que pode ser recuperada pelo homem, que advém da crosta terrestre. E as estacas trocadoras de calor vêm nesse contexto como uma boa solução, já que o concreto é um material que tem boa condutividade térmica e uma boa capacidade de armazenamento térmico. Bom, da metodologia foi utilizado o software Console, colocou todos os parâmetros no software, a dimensão da estaca, a dimensão do bloco de solo envolvente, dimensão dos tubos, e os parâmetros iniciais, utilizou-se a temperatura inicial de 25,5 graus Celsius, temperatura de injeção do líquido de 32,5 graus Celsius. Então foi feita a calibração no software de 192 horas, com passo de 1 hora. Depois, em regime contínuo, extrapolou esse tempo para 10 anos. E, para os regimes alternado e intermitente, utilizou uma função do software para calibrar a temperatura que entraria no sistema. Essa implementação do sistema no modelo, que é composto pelo bloco de solo, estaca e os tubos. Inicialmente utilizou-se temperatura constante no solo e gravou a temperatura de saída, e depois foi feita a função para encontrar os resultados, que é basicamente a temperatura de saída do fluido no regime contínuo, graficamente, como pode ser visto, intermitente com um período de 12 horas, ou seja, 12 horas ele funciona 12 horas para a período de 16 horas, 16 horas de funcionamento, 8 horas de pausa, e depois 8 horas de pausa, 8 horas de funcionamento, 16 horas de pausa. Por fim, regime alternado, né? Então, hora temperatura de injeção, hora temperatura ambiente, e o gráfico, o resultado da calibração do modelo. Conclusões. Concluiu-se que as estacas trocadoras de calor 3U estudadas nessa iniciação apresentam melhor desempenho no regime alternado de operação, porque ele permite uma melhor organização do bombeamento de calor. Para o regime intermitente, concluiu-se que a pausa maior, né, no uso contínuo é mais interessante, e o regime contínuo de operação, apesar de ser mais simples, ele causa uma redução gradativa do gradiente de temperatura disponível. Então isso acumula a calor ao redor da estaca e acaba prejudicando a eficiência do sistema. Essas são as referências do projeto, principalmente da Juliana Pessan, que foi o trabalho base, né, para esse projeto, as estacas, tudo, e o GUM, que é uma referência externa,